Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje, pessoal, quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha carteira, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias aí eu mostro o que eu estou fazendo. Na minha carteira, e quando eu falo minha carteira, é a carteira da minha família. Eu acredito que, assim como boa parte das pessoas, ou algumas pessoas que estão me olhando, aí vocês também gerenciam a carteira da família de vocês, né? E eu brinco sempre que eu sou o maior cliente da Capitalismo, né? Eu sou a pessoa que mais utiliza as nossas recomendações aqui para montar a nossa carteira. Lembrando, né, pessoal, que eu não sou analista, posso dar alguns pitacos aqui, algumas opiniões, e hoje eu queria passar também alguns pontos, né, porque nas últimas 2 semanas, principalmente, a gente fez muitas reuniões com gestores, com empresas. Para quem está acompanhando aí, essas últimas 2 semanas nós tivemos lives em cima de lives com economistas, com gestores, analistas também, né? E eu, quando não estou falando com o cliente, estou escutando alguma coisa, e eu tomei nota aqui de 10 pontos, algumas coisas são opiniões minhas, até vou comentar a respeito, mas basicamente algumas coisas que eu peguei como consenso, né, que seriam esses 10 pontos da crise até agora, tá? A primeira questão é em relação às empresas, né? A gente sabe que as pequenas, as médias empresas vão sofrer bastante, mas não só o que a gente viu, mas com as empresas que a gente conversou também, principalmente as empresas que são maiores, as empresas da Bolsa são empresas diferenciadas nesse sentido. Inclusive, nós temos várias empresas aqui no Brasil que são empresas internacionais, empresas globais. O gerenciamento da crise até agora tem sido impecável na maior parte das companhias, tá? E as companhias, principalmente aquelas que o pessoal da análise que acompanha, que poderia ter algum problema de caixa, por exemplo, já tá se ajustando nesse sentido, tá? Outra questão que é bastante polêmica também é juros e dólar, né? Pegando um consenso geral aqui, pessoal, eu nunca tenho muita opinião formada, né? Até porque a forma, por exemplo, mais fácil de esquemar é fazer projeção de dólar, tá? Mas pegando um consenso aqui da maioria, os juros devem cair mais, tá? Tem gente falando em 2%, 3%, e pelo jeito o dólar também, e pelo jeito o dólar deve subir mais, tá? Isso é uma opinião meio consenso, juros para baixo e dólar para cima, mesmo que boa parte dos gestores aí que estavam comprados em dólar tenham diminuído a exposição. Então tem muita gente que não tá apostando na alta do dólar, tá fora do mercado, mas que também não se colocaria contra o dólar agora ou apostaria na baixa do dólar, tá? Em relação à recuperação da economia, muita gente falando, claro que o cenário é bastante nebuloso, né? Vai ser em V, vai ser em U, vai ser em W, vai ser em L, não vai ter recuperação, vai demorar 1 ano, 2, 5, 10 anos, não tem um consenso, tá? O que tem mais ou menos em consenso é que entre as economias globais, a que deve se recuperar na frente é a economia americana, tá? E é um consenso também que aqui no Brasil o tombo vai ser feio, tá? Principalmente para pequenas e para as médias empresas, né? E que as grandes empresas, justamente por estarem melhores preparadas, devem tomar bastante mercado, tá? E já falando de médio e longo prazo, né? Então essas empresas grandes devem se beneficiar desse momento ruim da economia, como já aconteceu outras vezes, né? Em relação a questões que poderiam atrapalhar essa recuperação, uma delas eu até tinha comentado, né? Que duas, na verdade, que a primeira, se esse período de quarentena durar, por exemplo, aqui no Brasil mais de 1 mês, isso a maior parte do mercado entende que não está precificado na bolsa isso, né? Ou caso a gente tenha ainda uma segunda onda de infecções, isso também não estaria precificado, além dessa questão do desemprego, tá, pessoal? O desemprego vai crescer muito. Por mais que tenham ações do governo, né, pelo mundo, a gente está vendo, os bancos centrais, enfim, não adianta, tá? O desemprego já está crescendo e vai continuar crescendo mesmo agora no final da quarentena, até porque demora um pouco para a economia se movimentar novamente. Então, quarentenas maiores do que 1 mês, reinfecção, né? E também essa questão do desemprego podem atrapalhar bastante aí na recuperação, tá? Muita gente comentando também em relação a essa questão de mudanças de hábito de consumo em função da quarentena, né? Como aceleração de vendas online, as pessoas tendo
essa experiência de home office, claro que não é todo mundo, mas muita gente com essa experiência, né? Isso a gente vai deixar para falar outro momento, tá, pessoal? Provavelmente essa semana a gente vai fazer um material específico a respeito disso, já que é um assunto um pouco mais extenso e vale a pena a gente explorar de maneira isolada, mas muita gente também falando a respeito dessas mudanças de comportamento. Outra questão, né, pessoal, que a gente viu, principalmente falando com os clientes, né, e principalmente as pessoas que são novas na bolsa, pessoal, muito cuidado com essa questão do tamanho da posição em bolsa, né? Muita gente colocou mais dinheiro do que deveria e acabou sofrendo, né? É o que eu falo sempre, é um exercício simples. Eu tenho que colocar no mercado aquilo que eu estou disposto a perder. Se eu tenho 50 mil reais, eu faço um exercício mental. E se cair 50%, 60%, como é que eu me sentiria? É uma questão que a gente fala bastante, mas que eu acredito que a gente deva repetir sempre, né? Investidor, a grande diferença, pessoal, dos investidores profissionais, dos investidores amadores é justamente isso. O investidor profissional ele está preocupado enquanto ele vai perder, enquanto o investidor amador ele está preocupado enquanto ele vai ganhar. O investidor profissional sabe que a consequência dele ganhar dinheiro é ele não perder dinheiro. Então se preocupem sempre com essa questão do tamanho da posição em bolsa. Outra questão, pessoal, é o que vocês estão comprando, né? Esse é o tipo de movimento agora de crise que a gente vai ver parecido com 2008. Tem algumas empresas que não vão se recuperar mais, tá? Exatamente o que aconteceu em 2008 e exatamente o que aconteceu em outros momentos. Então, principalmente para o investidor que nunca tinha visto uma queda desse tamanho, não se preocupem em relação à questão das ações caírem, mas se preocupem em saber o que vocês têm na carteira. A maior parte das pessoas compra uma ação, mas de verdade não entendem do negócio da empresa. De verdade nunca leram um balanço da empresa. De verdade elas não sabem nem o dono da empresa e tem ações dessas companhias, tá? Então não faz mal a ação cair, principalmente para quem tem um pensamento de longo prazo, mas a gente tem que separar o joio do trigo. A gente viu nesse movimento aí que quase todas as ações caíram, né? Mas não são todas as empresas. O impacto, né, não, vai ser diferente de empresa para empresa. Então, entendam do negócio das companhias que vocês têm na carteira de vocês. A outra questão, né, que também vale a pena a gente relembrar, o caixa é rei, né? É importante que o investidor tenha caixa, é importante que as empresas tenham caixa e é importante que a gente, como pessoa física, também tenha caixa, né? Uma situação como essa, da gente ficar em casa 1 mês, 2 meses, é uma situação inédita e que deve servir de lição para frente também, né? Então, eu acredito que isso possa mudar os hábitos também dos investidores e as pessoas terem mais dinheiro guardado. Claro, algumas pessoas conseguem guardar, outras não. Isso sempre vai acontecer. Mesmo em países ricos, tem pessoas que não guardam dinheiro, mas é uma questão da gente começar. Eu acho que deveria ser assunto de família, né? As pessoas sentarem e sempre conversar com essa questão de ter um caixa, né, para aguentar 6 meses, 12 meses de despesas que as pessoas tenham, né? Como eu comentei, eu sei que tem pessoas que não conseguem guardar, mas quem consegue guardar dinheiro, eu acho que mais uma vez aí a gente teve uma lição para ter caixa, né? E não só pessoas, mas as empresas, né? As nossas empresas, as empresas que a gente trabalha, por exemplo, o Capitalizo, tem um caixa bacana, a gente não está preocupado com esse momento em relação à questão das empresas, nem as pessoas que trabalham na Capitalizo estão preocupadas, porque justamente a gente sempre teve essa visão de que o caixa é rei e é importante a gente ter caixa, tá? Outra questão, gestores de fundos, né, pessoal? A gente entende que hoje 90% das gestoras que a gente acompanha são boas, tem ótimos profissionais, mas a gente tem que ter um cuidado para não deixar o dinheiro na mão de outros 10%. Tiveram fundos que não performaram bem em relação à questão de mercado? Com certeza. Mas tiveram alguns fundos que não performaram bem simplesmente por incompetência dos gestores, né? Da mesma forma que existem gestores bons, existem gestores incompetentes. E eu não falo uma questão de errar, né, pessoal? Errar é natural. Agora, o erro não pode ser tão grande que vai inviabilizar daqui a um pouco uma recuperação do nosso capital. Então, quem investe em fundos tem que entender bem o que o fundo está fazendo e tem que conhecer bem o gestor, tá? Outra coisa, pessoal, aproveitem esse momento para aprender. Eu estou impressionado com a quantidade de informação que a gente tem disponível
no mercado, né? Agora mesmo vi que começou uma live com o Mark Mobius, né? Que é um dos maiores investidores do mundo. Nós tivemos live com Howard Marks, né? Eu vi 2 lives com o Rogério Xavier, que é da SPX. Vi live com o Márcio Apel, que é um cara que não aparece muito, que é da Adam, né? Que é um cara um pouco mais, tem uma visão um pouco mais pessimista das coisas, vamos dizer assim. E vi live que não acaba mais, pessoal. Então o material que a gente tem hoje é absurdo, né? Claro que eu sou uma pessoa que respira o mundo dos investimentos, né? Tem gente que faz outras coisas a não ser ver material sobre investimentos, mas eu estou impressionado com a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje. Quando eu comecei a investir, eu não tinha acesso a 5% da informação que a gente tem disponível hoje, tá? E para finalizar, né, pessoal, aprender com os erros, né? Eu sempre falo que os momentos de crise, como o momento atual, ele serve não só para firmar as nossas estratégias de investimentos. Eu, por exemplo, estou muito tranquilo com a minha estratégia de investimento. Eu acho que essa crise reafirmou que a minha estratégia de investimento é boa, mas a gente sempre pode usar isso para parar as arestas e também para fazer ajustes, né? E quem errou, pessoal, paciência, acontece. O que a gente tem que fazer é aprender com os nossos erros e seguir em frente, tá certo, pessoal? Então eram esses os 10 pontos que eu queria passar para vocês. Falar um pouquinho aqui a respeito da minha carteira, que eu falei que é a carteira da família, e que basicamente ela é montada com as recomendações da Capitalizo. O que eu fiz aí na última semana, nos últimos dias, tá? Eu aumentei a exposição para a parte de médio prazo, que é a nossa estratégia do rastreador de tendências, que é uma estratégia de operações mais curtas. Normalmente as operações, quando dão certo, duram de 2 até 6 meses, né? Eu estava zerado, mas o pessoal já mandou algumas operações na compra, né? Aqui, na parte de ações e fundos de ações para longo prazo, eu estou com 42%, que é o mesmo patamar que eu já estava antes, né? Lembrando que eu tenho em torno aí de 2,5%, 2,8% em fundos de ações, né? Mas eu coloquei tudo junto aqui para ficar mais simples a visualização. Estou com caixa de 33%, estou com caixa bastante elevado. Eu tinha comentado que eu poderia aumentar a minha posição de longo prazo caso a bolsa caísse mais uns 20%, 15% pelo menos do patamar atual. Daí eu poderia pegar mais uns 2%, 3% do meu caixa e comprar mais, mas por enquanto isso não aconteceu, tá? E o que acontece, né, pessoal? Até da outra vez tinham perguntado quanto é que estava a rentabilidade da minha carteira. Como a Capitalizo tem sempre os resultados ali, eu não sou muito... Eu não cuido assim de maneira... Eu não sou aqueles doentes lá de controle de quanto é que eu estou ganhando, quanto é que eu estou perdendo. Mas já que o pessoal tinha perguntado, tá? Eu peguei uma média das ações de longo prazo aqui da minha carteira. Elas se desvalorizaram aí em torno dos 28%, né? Como eu tinha muita posição de médio prazo do ano passado e muita coisa a gente já tinha vendido em janeiro e fevereiro, acabou compensando essa desvalorização. Então, se eu pegar a minha carteira de ações, ela está com uma desvalorização aí de 5%, 6% esse ano, super tranquilo, né? E a vantagem ainda é que eu tenho esse caixa grande. Então, se a bolsa cair mais 15%, 20%, eu aumento mais um pouco a minha exposição para longo prazo, né? E se a bolsa voltar a subir, aí o pessoal começa a mandar mais operações e recomendações de médio prazo, aí eu começo a comprar mais também, mas continuo aqui com caixa bastante elevado, né, pessoal? Sem esquecer ali aquele tópico que eu comentei, o caixa é rei, e eu sempre tenho caixa, tá? Acho que o mínimo que eu fiquei foi... no ano passado eu cheguei a ficar com uns 3% de caixa, mas como a gente começou a desfazer das operações de médio prazo, meu caixa foi aumentando e está agora em 33%. Fundos imobiliários e multimercados, continuo com a mesma posição, né? Como a minha posição em bolsa aumentou um pouquinho e eu coloquei um pouco mais de dinheiro, os fundos imobiliários estavam em torno de 6%, diminuiu para 5%, os multimercados aí continuam em 4%, tá certo, pessoal? Na semana que vem aí eu trago, vou ver se pelo menos todos os sábados aqui eu faço um vídeo falando a respeito da minha carteira. E como sempre, para finalizar, quero deixar aqui o site da Capitalizo, para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito dos nossos produtos de recomendações. Inclusive, quero trazer algumas novidades de recomendação na semana que vem, né? Em ações no exterior e também uma nova carteira de ações que a gente colocou, o mercado caindo forte, aí o pessoal está vendo várias
várias alternativas novas aí para alocar em carteira também. E vou deixar os produtos aqui, recomendações de fundos, renda fixa, ações para longo prazo, carteiras, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteira diversificada. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, e o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui os nossos conteúdos grátis, né? O blog, o canal a lista do WhatsApp, canal Telegram, e-books, relatórios grátis, além de todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.